quando eu for começar, eu vou querer mostrar um slide para vocês, que eu acho que é um slide didático, mas daí é só isso e depois eu paro de Combinado. compartilhar. Combinado. Então, boa noite a todos. É uma alegria para nós receber mais uma vez a Renata Rothbart para ministrar uma aula no curso. É uma das professoras que já participa aqui desde a primeira edição do curso Bioética para Pesquisa em Ciências da Vida. Vou apresentar brevemente a Renata. Ela é advogada, mestre em saúde pública e doutoranda. Você está fazendo doutorado, certo, Renata? Estou no doutorado, isso aí. E em saúde pública... Não... Tá dando para ouvir? Acho que abriu o microfone. Eu estou te escutando, Alguém abriu o microfone sem querer aqui. Então, a Renata realiza o doutorado em saúde pública na Universidade de São Paulo. Tem experiência com iniciativas de saúde digital e life sciences, incluindo telemedicina, big data, inteligência artificial, virtual trials, genética, medicina de precisão, tecnologias vestíveis de impressão, prontuário eletrônico, entre outros. Possui experiência em processos administrativos e judiciais envolvendo autoridades sanitárias como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, o Ministério da Saúde e a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde, a CONITEC. Então, a aula hoje da Renata tem o título A Lei Geral de Proteção de Dados sob a ótica das ciências da vida, e como ela já disse, ela vai tocar também, acho que em outros aspectos regulatórios que estão relacionados. Então, muito obrigado, Renata. Imagina, obrigada a você, João, e as professoras todas do curso, professores e professores, pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Eu fico muito feliz de poder voltar e de saber que, né, os alunos, que vocês entendem a importância, a pertinência de entender, além dos aspectos técnicos, dos aspectos científicos, também um pouco dessa parte jurídica, né, que acaba tendo um papel importante, mesmo no âmbito de pesquisa, para quem quer seguir pela vida acadêmica, mas também no âmbito de atividades profissionais, no atendimento de pacientes e assim por diante. Então, acho que eu fico super feliz de poder vir aqui conversar com vocês de novo a respeito desse tema, de Lei Geral de Proteção de Dados de uma forma aplicada às ciências da vida. De uma forma geral, né, a gente costuma dividir o setor de saúde em saúde pura, digamos assim, e ciências da vida. E daí, ciências da vida, a gente entende basicamente que são os produtos, né? Medicamentos, terapias gênicas, terapias avançadas, medical devices, mais recentemente, softwares as medical devices, que são aplicativos, softwares que a gente muitas vezes está utilizando no nosso dia a dia e que tem um componente de assistência à saúde, portanto, passa a ser um produto regulado, alimentos, produtos de cannabis, e assim por diante. Então, esse tipo de produto e procedimentos que envolvem manipulação genética, manipulação de materiais humanos, a gente coloca nessa nessa esfera de ciências da vida e saúde, de uma forma geral, a gente fala que é assistência à saúde, né, então, a prestação de serviços, né, seja plano de saúde, hospitais, clínicas especializadas e assim por diante. Mas isso é puramente conceitual, quanto mais eu tenho experiência prática, mais eu percebo que isso está sempre se cruzando. Antes eu acho que isso até era um pouco mais separado, mas até pela forma com que a gente olha para o sistema de saúde hoje, tem uma visão, uma intenção, né, de colocar o paciente no centro do seu cuidado, da sua jornada de cuidado, a gente vê essas empresas, esses produtos, esses serviços se misturando cada vez mais, né. Então é cada vez mais comum a gente ter, por exemplo, no âmbito de um medicamento, de um tratamento que está sendo oferecido, você ter o acompanhamento via telesaúde, via telemedicina, você ter, algum tipo de estratégia de engajamento contínua. Então, cada vez mais a gente vê que isso está se misturando e a gente vai ter regulações de uma série de autoridades do setor de saúde, e além de todas essas, a gente ainda tem hoje a questão de proteção de dados, principalmente dados de saúde, e que faz com que a gente inclua dentro dessa lista de autoridades reguladoras do setor também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD.
O João falou um pouquinho da minha trajetória. Eu sou advogada, realmente sempre trabalhei no setor de saúde. Eu falo que eu não tenho plano B, nem sei fazer outra coisa, porque eu sempre fiz isso. Passei por diversas sub-áreas dentro do setor, comecei fazendo responsabilidade civil, né, tinha uma atuação bem mais contenciosa, mas à medida que o tempo foi passando, o setor foi passando por transformações importantes que impactaram diretamente, eu acho que o meu trabalho. O primeiro movimento importante na minha visão foi a entrada de capital estrangeiro em assistência à saúde, que se deu ali em 2015, 2016, e isso mudou de uma forma bem importante o setor, trouxe um nível de sofisticação não só para os players, mas também para os reguladores. Então, a entrada de dinheiro estrangeiro, que agora a gente vê, né, em clínicas especializadas, em hospitais, em laboratórios, em várias empresas que até então tinham uma limitação legal para receber investimento estrangeiro, hoje em dia passaram por um processo de evolução e de sofisticação bem importante que trouxe desdobramentos para o setor como um todo, inclusive para o setor de ciências da vida. E a segunda transformação que eu acho que é super importante, e que me afetou muito diretamente, porque é o que eu passei a fazer com cada vez mais intensidade ao longo desses últimos 5, 6, 7 anos, é o impacto que a tecnologia vem tendo no setor, né. Então a gente vem passando por um processo de transformação daquela saúde analógica, da saúde mais tradicional possível, de você ter prontuário em papel, de você ter que ligar para fazer uma consulta, ainda que breve, com um médico, para um modelo que a gente chama de saúde digital, que é justamente não só a informatização desses processos, mas de fato a a a implementação de estratégias de saúde que permitam esse cuidado no mundo virtual, né. Claro que a gente nunca vai ter algo 100% digital, nós continuaremos sendo humanos, mas uma grande parte dessa jornada a gente vê cada vez mais, eh, passando por um processo de transformação e de digitalização, o que acaba tendo impactos muito diretos no setor. Por exemplo, a forma com que as empresas, os serviços de saúde, a indústria farmacêutica, o laboratório, trata essas informações que são recebidas ao longo dessas interações com os pacientes. Então eu mencionei que eu ia compartilhar um slide aqui só, porque eu queria mostrar para vocês uma janela. Deixa eu ver qual é. Ah, aqui. Vocês me falam se vocês estão vendo. Aí. É um infográfico. Estão vendo? Estamos. Eu não eu não estou Sim, sim. conseguindo. Sim, Tá, sim, tá, beleza. tem, ó. Esse infográfico aqui, eu acho que é um infográfico bem didático, digamos assim, porque, como eu estava falando, eu vou só antes dar um passo para trás para explicar um pouco sobre, autoridades do setor de saúde em geral, para daí a gente ter uma big picture de como funciona o setor e a relevância que a gente vai ter a partir, né, vem tendo já a partir de, né, do ano passado, principalmente quando a LGPD entrou em vigor, mas já temos essas discussões aí há mais ou menos 3, 4 anos, o impacto que isso tem no setor de saúde, né. Então a gente tem um sistema, aqui no Brasil que atende, a gente tem basicamente 3 sistemas dentro de um grande sistema de saúde, né. A gente tem o sistema de saúde público, que é o SUS, que atende hoje em dia mais ou menos 75%, 80% da nossa população, que é predominantemente regulado pelo Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde, do ponto de vista jurídico, é a entidade que está encarregada de criar políticas públicas de saúde, e de implementar essas políticas públicas através do SUS, do Sistema Único de Saúde, ajudando na operacionalização, tanto em âmbito federal, estadual e municipal, de acordo com competências que estão estabelecidas. Então, o Ministério da Saúde tem essa competência de tratar do tema de saúde muito mais do ponto de vista de política pública e de vigilância em saúde, e inclusive epidemiológica, do que efetivamente fiscalizar as entidades.
E ele fica encarregado de, basicamente, tocar, implementar, coordenar, operacionalizar o SUS como um todo. Aí a gente tem um sistema de saúde suplementar, que é regulado pela ANS, que está ali embaixo, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e que basicamente regula planos de saúde, seguros de saúde e administradoras de benefício. E que tem uma atuação limitada a essas entidades. Então, criou-se esse sistema de saúde suplementar e a ANS, que originalmente estava bastante ligada ao Ministério da Economia na época, se tornou uma agência ligada agora ao Ministério da Saúde e que tem regulações específicas para oferecimento de planos de saúde é, nessas condições específicas, quando oferecidos por empresas que estiverem prestando um serviço de saúde suplementar. E a gente tem um terceiro sistema, que é um sistema que formalmente não existe, mas que no fim do dia, do ponto de vista prático, ele é importante, que é o sistema de saúde privado puro, digamos assim, que são as interações privadas, né, que não são reguladas pela ANS, que não fazem parte do Sistema Único de Saúde, mas querendo ou não, tem algum tipo de atendimento, tem algum tipo de assistência à saúde sendo prestado. Então, é aquela situação em que você paga uma consulta particular, por exemplo, ou vai numa clínica popular ou numa rede de prestadores de serviço que não é nem um plano de saúde e não está nem inserida no contexto do SUS. Então, esses três grandes sistemas, eu acho que podem ser desenhados de uma forma muito geral dessa forma. Então, a gente já falou sobre o Ministério da Saúde, a gente já falou sobre a ANS. Quando a gente pensa em ciências da vida, uma autoridade bastante importante e que ficou bem famosa nos últimos anos, certamente é a Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que tem como competência regular predominantemente produtos de ciências da vida. Então, os medicamentos, aonde, né, do ponto de vista técnico, se incluem as vacinas, por exemplo, as terapias avançadas, terapias gênicas, equipamentos médicos, softwares médicos, produtos de cannabis, cosméticos, alimentos, de alguma forma, os agroquímicos também são regulados pela ANS, tabaco acaba sendo, desculpa, Anvisa, né? Tabaco acaba sendo regulado pela Anvisa também. Então, eles têm essa competência de produtos, embora a Anvisa também tenha regulações específicas, por exemplo, para os estabelecimentos que são laboratórios de análises clínicas, para estabelecimentos de saúde, para banco de tecidos, para manipulação de terapias gênicas e terapias avançadas. Então, de alguma forma, indiretamente, a Anvisa também acaba regulando ali um pedaço de serviços da saúde. E tem uma competência que é bastante fiscalizatória, né? Então, ela estabelece regras para regularização desses produtos, para comercialização, para monitoramento e basicamente avalia, quando a gente está falando de produto, três aspectos que são super importantes, que são qualidade, segurança e eficácia, né? Então, quando a gente está falando de qualidade, o que a Anvisa avalia é eu preciso entender se aquele desenvolvedor, aquele fabricante, tem um processo estabelecido para fabricação, para o desenvolvimento daquele produto, para garantir que aquele produto vai sair sempre com aquelas mesmas características, eu vou tomar sempre os mesmos cuidados, né? Eu vou garantir que eu não vou ter nenhum tipo de contaminação. Então, ele fala sobre garantir que os mesmos processos que garantem, né, a segurança do produto e a condição de comercialização do produto vão ser seguidos, né? A segurança, o aspecto de segurança a avaliação sobre os riscos e benefícios daquele produto. Como qualquer medicamento, qualquer produto de interesse da saúde, a gente dificilmente vai ter um risco zero, né? Mas o importante é o fabricante, o desenvolvedor, demonstrar ali que os benefícios daquele produto são muito superiores aos riscos, né? E que os riscos foram mitigados ou foram informados da melhor forma possível. E eficácia é justamente demonstrar que aquele produto funciona, né? E essa, por exemplo, é a diferença quando a gente pensa num suplemento ou num alimento e num medicamento. Para o medicamento, eu preciso demonstrar por A mais B que aquele
aquele resultado está sendo gerado com base num racional assim, assim, assado. E eu fiz uma pesquisa científica, né? Eu, eventualmente implementei um protocolo de pesquisa clínica, testei aquilo em seres humanos e eu consegui diminuir um determinado indicador, eu consegui curar uma determinada condição, eu consegui aliviar um determinado sintoma. Então, eu consegui demonstrar para a Anvisa que aquele produto de fato funciona, entrega o que ele tá dizendo. E aqui no âmbito de dados de saúde, eu acho que isso tem sido cada vez mais avaliado, ainda que de uma forma indireta pela Anvisa, quando a gente está falando de softwares médicos, né? E daí, de uma forma muito breve aqui, o software médico é basicamente qualquer tipo de aplicativo, de sistema que seja utilizado num contexto de assistência à saúde. Então, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e ou anticoncepção. Então, se eu tenho, por exemplo, um aplicativo que faz a triagem de sintomas e automaticamente indica ali potenciais diagnósticos, potenciais linhas de tratamento, se eu faço uma triagem daquele paciente e faço uma recomendação de conduta clínica para o médico. Eu sempre gosto de dar o exemplo do Apple Watch e de outros smartwatches que já estão regularizados perante a Anvisa, que tem determinadas funcionalidades, por exemplo, da medição de oxigênio, o ECG, né, o eletrocardiograma. Por essas funcionalidades específicas, esses smartwatches acabaram estando sujeitos à regulação da Anvisa, porque se encaixam nesse conceito de software médico. E isso, né, de novo, como é um software, ele tem uma geração contínua de dados, muitos deles dados pessoais, né, dados relativos a indivíduos específicos. Então, hoje em dia, quando a gente olha para esse tema, uma das minhas maiores preocupações, inquietações, é entender como que a Anvisa vai lidar com determinadas situações em que eu vou ter, por exemplo, um incidente de vazamento ou um ataque àquele sistema que vai resultar numa violação às regulações de proteção de dados, mas também vai resultar numa violação das regulações sanitárias que falam sobre né, continuar garantindo a segurança daquele produto, porque às vezes o fato de você ter um ataque cibernético vai fazer com que aquele software não esteja funcionando da maneira correta, então vai estar colocando em risco a vida dos pacientes. Então eu estou bem curiosa, acho que a Anvisa ainda não chegou lá, acho que até teve uma consulta pública que fala sobre requisitos de cibersegurança, que vai ser interessante de entender como vai ficar o texto final, mas de fato, até pela competência ampla que a Anvisa tem, ela vai acabar indiretamente regulando essa questão de dados de saúde neste contexto, principalmente de produtos, como já faz indiretamente, por exemplo, em ações de tecnovigilância, de farmacovigilância, em que as farmacêuticas ou os desenvolvedores de produtos regulados precisam informar a Anvisa sobre o recolhimento de um produto, uma ação de campo, ações que precisam ser tomadas e mapeando diretamente pacientes que tenham sido afetados por algum produto que tenha algum tipo de condição que envolva ou que requer algum tipo de ajuste, né? Então, acho que a Anvisa a gente pode esperar como sendo uma autoridade que, querendo ou não, vai acabar regulando também esse tema de dados de saúde em conjunto com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Outras autoridades que também são relevantes aqui, mas que eu não vou passar com tanto detalhe, são a CEMED, que é a Câmara de Medicamentos, é um braço ligado à Anvisa e que basicamente tem uma competência bem específica, que é de definir o preço máximo de venda de medicamentos no Brasil. Então, o fato da gente ter adotado um sistema de saúde pública faz com que esse tema do preço de medicamentos seja um tema relevante. Não é todo país que regula o preço de medicamentos, mas o Brasil, acho que, na minha visão, principalmente por essa condição de ter um sistema público forte e responsável, né, pela vida, por atender um grande número de pessoas, essa questão de preço de medicamento acaba sendo importante. Então, a gente criou
no nosso ordenamento jurídico, uma autoridade que, a partir de critérios específicos, determina qual é o preço máximo para você vender um determinado medicamento aqui no Brasil. E daí depois eu até preciso olhar, mas a gente pode falar sobre o caso do Zolgensma, que, querendo ou não, é uma terapia avançada, né, e que é considerado o medicamento mais caro do mundo. Se não me engano, acho que a CEMED deu um desconto de 70%, alguma coisa assim, em relação ao preço que originalmente estava sendo pedido ali pelo desenvolvedor, mas eu teria que checar. Repete o nome do medicamento, por favor. É Zolgensma. É enzima para reposição de doença rara? Não é de doença rara. Eu acho. Putz, agora você me pegou. Vamos ter que Escreveu o olhar. nome no Eu não quero chat? falar besteira, mas depois a gente Obrigada, olha Raquel. bonitinho aqui. Imagina. Já botaram aí? É que eu não estou vendo o chat. Beleza. Então tem a CEMED, que eu acho que tem esse papel bem específico, e a gente também tem os conselhos profissionais, que, querendo ou não, quando eu dou outras aulas, falo sobre outros assuntos, eu sempre gosto de falar bastante sobre a questão dos conselhos profissionais, porque a gente tende a não considerá-los tão importantes, mas no dia a dia, na prática, a gente vê a relevância que os conselhos têm, porque eles estabelecem o que aquele profissional de saúde pode ou não fazer, né? Então a gente vê conselhos atuantes, né, como de medicina, de farmácia, de enfermagem, de nutrição, que tem um papel importante ali quando a gente está falando principalmente da definição de determinados modelos de negócio, porque estabelece um código de conduta para esses profissionais e, eventualmente, limita essas atuações por conta dessa competência que eles têm. E, se eu não me engano, o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, tem um projeto de lei no Congresso em que eles pedem para, ali dentro das competências que o CFM já tem, incluir uma competência para tratar de dados de saúde também. Hoje, indiretamente, esses conselhos também atuam já nesse tema, porque eles estabelecem principalmente ali as regras de confidencialidade, que é um pilar super importante em qualquer tipo de relacionamento com o paciente. Cada conselho tem o seu próprio código, que se aplica à própria profissão, mas de uma forma geral é um consenso, né, que o sigilo e a confidencialidade, seja no âmbito de assistência à saúde, seja no âmbito de pesquisa clínica, são pilares que são regras, né, não são exceções. A exceção é justamente você poder divulgar essas informações sem o consentimento daquele paciente, mas em situações que são muito específicas, por exemplo, risco à vida, você ter que cumprir uma obrigação regulatória, como aconteceu bastante, né, durante o período de pandemia, o fato de a Covid ser considerada uma doença de notificação compulsória fez com que esses profissionais de saúde e os estabelecimentos de saúde tivessem que divulgar quais pacientes tinham sido diagnosticados com essa doença. Então, aí, por exemplo, é uma das situações em que você, de alguma forma, abre mão daquele sigilo e daquela confidencialidade, mas porque você tem uma obrigação para cumprir perante a regulação ou uma ação judicial, por exemplo, e que, então, acabam sendo componentes importantes quando a gente fala dessa avaliação do ponto de vista de proteção de dados, que eu falo que é realmente o grande desafio do setor de saúde. A gente sempre vai ter, além da regra geral, quando a gente está falando de dados pessoais, por exemplo, a LGPD, a gente tem regras setoriais, então regras que vão poder ser publicadas por essas autoridades que eu estou mencionando aqui, cada uma dentro dos limites das suas competências, do que eles podem ou não regular. O Ministério da Saúde, por exemplo, tem um projeto que é um projeto que faz parte dessa política de saúde, né, dentro da sua política pública de saúde, justamente de informatização do SUS, que é a Rede Nacional de Dados de Saúde, e por essa razão vem se aproximando e criando guias, regulações que vão tratar diretamente de dados de saúde. E além de tudo isso, a gente sempre tem o aspecto ético, né?
toda vez que a gente está falando de um negócio de saúde, de um produto, de uma interação, a gente vai ter o que está na regulação, o que está na legislação e o que pode ou não ser considerado ético ou bioético, e daí eu acho que esse é a verdadeira beleza do setor. Aqui dentro desse infográfico, a gente coloca sempre os principais players, né, que estão sujeitos a essas regulações. Então, a gente tem a indústria de ciências da vida, a gente tem a pesquisa clínica, que tem um papel super importante no desenvolvimento desses produtos, na geração de inovação, na evolução do setor de saúde como um todo. As farmácias, as empresas de apoio diagnóstico, os hospitais, clínicas especializadas, o home care, mais recentemente as health techs, as operadoras. Então, cada player aqui tem, né, está sujeito a determinadas regulações, eventualmente está indiretamente sujeito a uma determinada regulação, porque o parceiro tem que cumprir uma determinada obrigação, tem os seus próprios incentivos. Então, é um sistema diferente dos demais, né? É um setor diferente dos demais. Eu sempre falo que eu não sei se é porque eu já estou no setor há muito tempo, então às vezes fico viciada, mas não consigo pensar em um outro setor que tenha tantas autoridades, tantos stakeholders, tenha tanta fragmentação, o que acaba muitas vezes gerando uma série de discussões a respeito de qual a melhor forma de seguir, acho que providenciando a assistência à saúde que as pessoas precisam, porque a gente tem que considerar questões culturais, a gente tem que considerar questões financeiras, a gente tem que considerar questões técnicas, questões éticas, então, enfim, é sempre um tema bastante complexo, assim, dificilmente a gente chega em soluções simples no setor de saúde. Então, feito essa primeira parte, eu vou interromper o compartilhamento, porque eu realmente só queria mostrar esse infográfico que eu acho que funciona de uma maneira interessante, assim, de uma maneira bem didática. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha, o João já botou tudo aqui. É que tem um aluno que trabalhou sobre Urgência. judicialização de medicamentos de alto custo. Ele tinha feito um slide com essas informações, que ele falou que depois que foi incorporado, caiu de 11,02 para 2,878 milhões. Acho que dá mais ou menos a porcentagem que você falou, né? É isso aí mesmo, certíssimo. E aqui, nesse caso, até tem uma outra discussão que eu acho super legal, que é o compartilhamento de risco, né? Que eu acho que é uma discussão que a gente está demorando muito para enfrentar, na minha visão, mas que justamente para essas questões que envolvem terapias avançadas, terapias gênicas, manipulação genética de uma forma geral, a gente não vai conseguir fugir, que é a gente começar a criar critérios e estruturas para compartilhar o risco do sucesso ou do insucesso dessas terapias, né? Então, a gente tem um caso de acordo de compartilhamento de risco já celebrado com o Ministério da Saúde, que, inclusive, até onde eu sei, é um acordo que não foi renovado, mas, basicamente, a ideia do compartilhamento de risco é: eu, farmacêutica, desenvolvi um negócio que eu estou dizendo que funciona assim, assim, assado, e eu atinjo tais resultados. Se eu, de fato, atingir essas métricas que eu estou combinando aqui, eu vou te cobrar tanto. Se eu não atingir essas métricas, se no mundo real eu não conseguir atingir esse nível de evidência ou esse nível de melhora, esse nível de cura, né? E daí o grande desafio é justamente estabelecer quais são essas métricas de uma forma objetiva para medir o sucesso do produto. Aí eu vou te dar um desconto de tanto, você não vai me pagar a última parcela, mas que eu acho que é uma discussão inevitável, porque os produtos estão ficando cada vez mais caros. E agora o meu interfone está tocando, então eu vou 5 minutos e eu Vai já lá, volto. Renata. Gente, desculpa. Claro. Enquanto isso, vão pensando nas perguntas. Claro. Cuidado com o elevador, hein? E, Regina. Eu acho que eu vou parar a gravação e depois fazer outra, acho que fica mais fácil, né? Melhor. Depois para o Rafael. A terapia do